Bom dia, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá legal? Estão ouvindo? Vamos já iniciar a nossa live, né? Bom dia. Ai, que bom, que o áudio tá legal. Só deixar dar o horáriozinho pra gente começar. Hoje nossa live, desculpa, tem o nome de Racismo, seus impactos na subjetividade e nas relações interpessoais. Ai, que bom que o som tá legal. Vocês vão me dizendo aí o que dá certo. Os afro-indígenas de Inhamuns na área, né? A Tamires, Elma, eu te venero, eu toda feliz. Vai ser show. Vamos aqui, né? Então, bom dia. Vamos iniciar aqui essa live intitulada Racismo, seus impactos na subjetividade e nas relações interpessoais. Me apresento, eu sou Zelma Madeira, sou professora da UES, lá do curso de graduação em serviço social, e também professora do mestrado acadêmico, serviço social, trabalho e questão social, da UES. E estou hoje coordenadora da CEPI, que é a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial. Eu estou nessa coordenadoria, na gestão da política que promove a igualdade racial, desde 2015, tá? Essa coordenadoria, ela está ligada hoje à SPS, que é a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, né? Eu sou estudiosa das relações raciais no Brasil, das relações de gênero e da família, né? Então, eu quero mesmo agradecer esse espaço do programa Vidas Preservadas, que é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com várias instituições, cujo objetivo é promover uma abordagem intersetorial da temática, de modo a fomentar o debate, a sensibilização e o fortalecimento de políticas públicas para a promoção de saúde do povo cearense. Então, a preocupação é com uma atitude mesmo de prevenir contra os suicídios e trabalhando uma gama de fenômenos e de problemas que provocam esse mal-estar, que provocam problemas, né, para o âmbito objetivamente para o campo das relações sociais e também para o campo da subjetividade, das relações das pessoas, né?
e na construção da sua subjetividade. Então, eu inicio convidando vocês a pensarem a seguinte coisa, né? Vocês se perguntarem como se sentem, por exemplo, os chineses quando se prolifera o discurso que incrimina a China, dizendo que o vírus responsável por essa pandemia foi trabalhado em laboratório. Como é que vocês acham que os chineses se sentem? Outra coisa, como se sentem os africanos, as africanas, quando se sugeriu que as vacinas de cura do Covid-19 fossem testadas no continente africano? Então, a gente precisa se perguntar por problemas que estão dentro de uma ordem planetária, mas que impactam as relações, né, interpessoal, nas pessoas, né? Então, eu quero dizer com isso que o racismo é um problema planetário. No mundo, alguns grupos étnicos, eles têm sofrido o peso da discriminação, da opressão, e da opressão e da subordinação, né? Então, nós precisamos ver aqui, né, como a ênfase que nós vamos dar ao racismo vai ser dentro do racismo e as subjetividades. Tendo destaque as relações interpessoais, aquela da ordem comportamental, tá? No entanto, eu não posso apenas ressaltar a natureza psicológica do fenômeno do racismo, em detrimento da natureza política. Eu preciso entender que esse racismo, a concepção é política e a dimensão é planetária. Claro que vai incidir na pessoa, na subjetividade, mas eu não posso desvincular, desconectar de uma natureza política maior, não é? Então, para pensar a subjetividade, nós partimos do entendimento desta ser um dos fatores que caracteriza a singularidade humana e que possibilita aos indivíduos tornarem-se e se relacionarem com o mundo interno e externo, por meio do sentimento, do raciocínio, dos saberes, dos afetos, da consciência, não é? Então, o racismo, ele tem atuação no âmbito pessoal, pela via dos sentimentos, das condutas, provocando a sensação de inferioridade ou superioridade, nas condutas de passividade ou proatividade, de conformismo, de resistência, né? De aceitação ou de recusa. No nível interpessoal, são visíveis pelas ações como a falta de respeito, a desconfiança, a desvalorização, a perseguição. Todas, né, são práticas de desumanização e de omissão quando vigora a negligência ao lidar o racismo e seus impactos, né? Então, é comum encontrar na literatura que trata o racismo a afirmação de que o mesmo pode se encontrar na dimensão pessoal internalizado, interpessoal e institucional. Como nós trabalhamos nas políticas públicas, a gente vê muito racismo no âmbito institucional. Mas o racismo, ele é estrutural e estruturante das relações sociais, né? Ele está posto e ele se coloca como uma grande teia por todas as instituições. Então, nenhuma vai ficar livre dele, não é? Então, é preciso mesmo compreender o racismo como estrutural e estruturante das relações sociais. O racismo nas relações interpessoais, ele abala, né? Ele abala a subjetividade daqueles e daquelas aos quais os insultos raciais são desferidos. Ataca a honra pessoal, traz sérios impactos na vida social. No Brasil, ocorre de modo sistemático e cotidiano os insultos raciais contra a população negra e contra a população indígena, contra outros povos que sofrem discriminação étnica, como os ciganos. Então, os ciganos são sempre associados ao roubo, né? Então, são pessoas também sem moral, sem a honra. Os povos de terreiro, né? São sempre pessoas do lado do cão, né? De que estão fazendo coisas do mal, porque a gente não entende a cosmologia e a cosmovisão dos povos de terreiro. E os povos
povos indígenas sempre tratado como bárbaro e selvagem. E o povo negro também destituído de ética e de moral, um povo sem sentimento, desterrado, vieram de África, não consegue fazer vinculações, não é? São pessoas brutas, né? Isso que a gente tem ouvido falar. Então, é válido salientar que esses não se dão apenas nas relações de conflito. A gente pensar que o racismo só vai abalar na relação do conflito, mas ele, ao contrário, ele provoca conflito. O racismo provoca conflito em diferentes esferas, como a vizinhança, no consumo de bens e serviços, no trânsito, né? Quem negros, negras, indígenas e que são parte dessas etnias discriminadas, nos supermercados, nos bancos, no shopping, como é que nós somos tratados, né? Então, na hora de consumir bens e serviços, inclusive, porque a pessoa pode dizer, não, no capitalismo o que vale é consumir. Nem sempre. Nos espaços públicos, nos estabelecimentos comerciais, no trabalho, na família, dentro do ônibus, né, dentro dos metrôs, como que nós vamos tratando. E a família, às vezes dentro da família também. Por exemplo, a gente sabe que tem uma dificuldade grande as mulheres negras no mercado dos matrimônios, não é só no mercado do trabalho, mas é no mercado dos afetos. Então, há alguns casamentos, algumas uniões em que a mulher negra paga caríssimo para ter. Por exemplo, uma prima minha negra, ela casou com uma pessoa e ele só chamava ela de Fuscão Preto, né? E você olha o peso da pessoa com aquele que você casou, que você demonstra afeto, ser chamado de Fuscão Preto, né? Dentro de casa, dentro da família. Então, nós temos as ofensas verbais, elas têm sido rotineiras na atualidade. Outra coisa do racismo é que eu não posso achar que a gente tem um racismo hoje, vai dar um tempo, porque ele é sistemático, ele é todo dia, o tempo todo, né? Então, assim, quem é negro, quem é negra, quem faz parte desses outros grupos, sabe o que eu tô falando. Então, estacionar o carro, sair do carro, nós estamos sempre sobre as abordagens de que nós não poderíamos ter aquele carro, de que nós não poderíamos estar naqueles lugares, né? Isso acontece demais comigo, né? Isso acontece demais comigo, a forma como eu passo a ser tratada nos lugares que eu transito, né? A desconfiança da nossa capacidade. Será se essa professora Zelma tem capacidade mesmo cognitiva de dar aula? Será se ela sabe mesmo? Então, essas questões, elas estão postas para nós cotidianamente, são rotineiras, né? E é por isso que é adoecedor, porque não dá tempo de cura, né? Então, é por isso que o racismo, ele compromete a saúde mental, né? Então, nas nossas pesquisas, nas nossas andanças, nas nossas conversas com nossos familiares, com os nossos amigos, a gente percebe o quanto isso é adoecedor para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Construir a sua subjetividade, saber quem você é, para saber para onde você vai, é muito importante. É muito importante. Então, assim, essas ofensas que são retineiras e as posturas de naturalização das práticas discriminatórias. Então, não foi bem isso que eu quis dizer, né? E nos estádios de futebol, ei, nego macaco, joga banana. Não, mas não foi bem macaco que eu quis dizer. É porque eu tava empolgado na hora do jogo, na hora do gol. Aí a gente fica assim, né? E assim, animado. E aí eu disse macaco. Mas não foi bem macaco que eu quis dizer. Então, nós vamos naturalizando as práticas, né? É dizer que nós é que somos complexados, nós é que entendemos mal, não foi bem isso que você quis dizer. Por exemplo, uma amiga minha, professora da universidade, ela estava no elevador, no elevador do prédio dela, e uma pessoa chegou e abordou. Você lava roupa? Uma mulher negra, professora doutora. Então a pessoa foi, se você lava a roupa, e ela se lava. Você passa? Passo. Pois você poderia passar no apartamento fulano de tal para pegar minhas roupas? Elas, não, eu lavo e eu passo as minhas roupas. Então, o que é isso, né? Por que tem um lugar comum, com todo o respeito às faxineiras, às passadeiras de roupa, às lavadeiras, às domésticas, mas por que eu penso sempre de uma forma? O meu olhar já está viciado e naturalizado, né? Então, a gente precisa compreender, não é? A gente precisa de saber que essas práticas discriminatórias têm como base o racismo, o que faz supor que estamos diante de uma conjuntura hoje de aumento do autoritarismo e assim um autoritarismo
valorização dessas ações de humilhação, de inferiorização de um grupo racial por outro, que crê numa suposta superioridade racial. Então a pessoa que entra no elevador e se dirige a uma mulher negra dessa maneira, não é? Então ela supõe superioridade, né? Quando eu vou fazer uma palestra, eu digo muito isso nos lugares, e eu chego lá perguntando aonde é que está o computador, que eu tô com um pendrive, a pessoa, que não começou ainda não. Porque as pessoas não atribuem que nós, negros, negras, mulheres negras, nós temos capacidade, conhecimento de fazer uma palestra, de estar no campo da intelectualidade, da produção do conhecimento, né? Então há, na verdade, essa apartação de sermos sempre confundidas. Eu sou sempre confundida com empregada doméstica, porque eu sou uma mulher negra. E porque 66% do emprego doméstico são de mulheres negras, né? Então, outra coisa que eu tenho de dizer para vocês é que, nesse momento, há mesmo a tentativa de legitimar hierarquias baseadas na ideia de raça, com forte teor de humilhação e subordinação. Então, da maneira como o tema pautar hoje, nessa manhã, o tema do racismo, para muitos, né, é o mimimi. Para muitos, principalmente a elite brasileira, a classe média brasileira, né, que é marcada por práticas racistas, porque o racismo passou a operar como um modo de sociabilidade. Então é tudo normal você confundir, você desrespeitar, você humilhar essas pessoas, né? Então, vocês estão me pedindo aqui para deixar gravado. Eu vou pedir aqui para a minha TI que me auxilia para gravar, tá certo? Então, essas humilhações de subordinação, elas estão postas. Então, o ato ou o gesto que expressa uma opinião negativa de um grupo ou de pessoas, chamamos de insultos raciais. Né? Do dizer de Guimarães, que ele analisa e ele fez uma pesquisa, são instrumentos de humilhação. Sua eficácia reside justamente em demarcar o afastamento do insultador em relação ao insultado. Remete-o ao terreno da pobreza, da anomalia social, da sujeira e da animalidade. Então, o negro no Brasil é o outro. Eu não sou negro, né? Então, essa negação, as pessoas, meu Deus, como é incrível, a pessoa não quer ser negra, se nega, porque ser negro, ser negra, ser indígena, no Brasil e esses outros grupos étnicos, sempre foi muito ruim. Então não tem como você positivar, você dizer, e aí quando você vê uma criança dizer, eu sou negra e toda feliz, vá atrás que ela teve processo de empoderamento na família, em outras instâncias de sociabilidade. Porque é sempre atribuída a dimensão da sujeira, da animalidade, da inferioridade e o lugar da humilhação, né? Então os insultos raciais, eles tomam contorno diferenciado, e principalmente quando você vai falar, é porque as pessoas estão ligando, principalmente quando você vai falar de mulher negra. Então, quando se trata de mulheres negras, o insulto racial e às vezes compartilhado com insulto sexual. Então, os estereótipos, o imaginário social das mulheres negras é sempre considerada quente, fogosa e sempre ponta para o ato sexual. Então veja como são as abordagens dentro do ônibus do metrô para as meninas, para as garotas, para as mulheres negras. E os meninos sempre no sentido da marginalia, na marginalidade do campo da criminalidade. Então as mulheres negras, elas estão sempre os insultos ligados à dimensão sexual, atribuindo a devassidão moral, usando termos como vaca, galinha, o cadela, outros animais, baratas, são sempre usadas para ofender sexualmente e atribuir sujeira, filha de uma barata preta, sua vagabunda, né? Então a condição de quase humanidade pode ser referida também por qualidades intelectuais negativas, como nego burro, nega burra, imbecil, idiota, né? O termo de indígena, que se chama índio também, ele passa a ser utilizado como um ser incompleto, um ser de falta, um selvagem, um bárbaro, um que precisa sempre de um tutor para poder falar, porque ele não tem capacidade de fala, de entendimento, de transmitir conhecimento, de ter saberes, né? Então,
eu dialogando estudando Guimarães, ele diz que na pesquisa sobre insulto racial, como forma de construção de uma identidade social estigmatizada, ele encontrou vários insultos nos registros policiais. Então, outra dificuldade para a gente poder denunciar o racismo é ser considerado mimimi, é algo do campo individual, você que é uma pessoa adoecida, você que é uma pessoa complexada, e aí fica difícil também de consolidar em forma de crime, de ser avistado dessa forma. Então você tem as expressões que dói, que magoam, que traz um sofrimento profundo para essas pessoas, como chamar negro safado, preto fedido, negrinha sem vergonha, preto vagabundo, negra macaca, saia daqui, aqui não é seu lugar, negra metida, negro urubu e tantos outros que são estigma de inferiorização cuja classificação está ligada à delinquência, à moral sexual promíscua, à estigmatização religiosa, os macumbeiros, né, os vulgos macumbeiros, mas não no sentido de que toca o instrumento da macumba ou de valorização, mas é sempre de depreciação de algo que não atingiu o grau de civilidade. Então as religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras e os seus adeptos são sempre considerados seres selvagens que não conseguiram, eles estão ainda numa fase bem antiga da ciência e das tecnologias que não consegue alcançar, não é? Então, a gente precisa entender esses insultos, e eles demarcam quanto as relações sociais brasileiras, elas são hierarquizadas, né? Elas constituem-se em injúria, portanto é crime. Mesmo injúria, nós temos racismo que é crime, e a injúria também é um crime, tá? Então, ao institucionalizar a inferioridade racial, nós temos aí um reforço dessa dominação, né? Ao tempo em que você rememora o tempo da escravidão como um passado negativo de opressão, que demarca com humilhação pública o lugar de desvantagem de nós negros e negras. Então é recordar essa escravidão. E quando a gente recorda a escravidão, é interessante que a gente não pense só em escravidão, mas a gente pense ao lado a liberdade. Porque em todo o tempo que perdurou quase 400 anos a escravidão, também nós tivemos resistência. Então nós temos que falar, no dizer da Sueli Ronick, das subjetividades maquínicas que são prontas, que estão ali para oprimir, mas também nós temos os processos de subjetivação, criar as subjetividades, tem as subjetividades insurgentes, tem as subjetividades que resistem. Então a gente tem que estar todo o tempo para que as pessoas não caiam na depressão, né, em tamanho humilhação e tenham uma verdadeira imobilidade, né? Eu fico parada de tanta dor, de tanto sofrimento, eu não reajo, né? Então a gente precisa reagir. A gente precisa entender que isso, quando você é depreciado, quando você é insultado em termos raciais, a culpa não é sua. A culpa está no racismo estrutural que deita raízes nas relações sociais, né? Então a gente precisa fazer esse entendimento maior das condições objetivas que vão influenciar as condições subjetivas, porque a subjetividade, ela não está desatrelada de uma formação social, histórica, política e cultural. As subjetividades, elas são tecidas, elas são produzidas, elas são construídas numa cultura. Então eu preciso entender como que essas coisas, elas chegam, né? Como essas narrativas, como essas forças discursivas, elas nos atacam, elas chegam. E entender como que nossas ancestralidades, né? Que o nosso passado, eles foram resistindo. Porque se hoje nós temos, com certeza nós temos racismo, nós temos insulto, nós temos muito sofrimento para essas populações, mas nós também temos modelo de resistência. E se nós temos ainda hoje modelo de resistência, é porque no passado nós não ficamos parados. Nós fomos dando o nosso jeito, construindo o processo de subjetivações, né? Então a gente precisa mapear, ter uma escuta qualitativa. Todos nós na sociedade temos responsabilidade de fortalecer a subjetividade nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, no nosso povo. Afinal, a sociedade brasileira, ela é fruto de um processo de mestiçagem, com certeza com conflito, mas que abre uma porção para a
diversidade étnico-racial, né, desses povos, e que tudo que a gente precisa entender, que a diferença não precisa representar escalonamento, não precisa representar hierarquias. Essas diferenças pode ser riqueza. Essa diferença pode estar aberta à reciprocidade com um grande círculo, né? Então a gente pode pensar dessa forma. O grupo que insulta deixa por demais evidente que fica extremamente incomodado com a possibilidade de se edificar nessa nação a igualdade racial. Então, a oportunidade de direito para aqueles que trabalharam para edificar a nação por mais de 3 séculos. Então, todas as vezes que a gente fala que tem racismo, aí vem e ecoa de lá um grupo que ainda é potente na sociedade brasileira, uma elite branca, parte da população branca também, e de populações negras que foram imbuídos dessas narrativas e incorporaram. Então eu tenho população negra, eu tenho pessoas negras que têm dificuldade em afirmar a sua autodeclaração, as suas referências, né? Então eu tenho, como vimos, o racismo, ele impacta subjetivamente os negros e as negras, aqui falando, que é a quem eu estudo mais, mas eu não quero dizer que só são negros e negras, mas em termos raciais, eu preciso entender que mobilizando resistência, ou no silenciamento, ou no sofrimento, ou buscando forma de libertação, todas são formas legítimas de estar lidando com esses impactos do racismo na nossa subjetividade. Porém, o racismo, além de produzir condições objetivas que a gente que trabalha com as políticas de igualdade racial, com direitos humanos, com as políticas públicas, nós temos visto, né? Eles também reservam especificidade na constituição da subjetividade, pela própria vivência dessas desigualdades objetivas. Por que eu tenho minha subjetividade abalada? É porque eu vivo e convivo com as condições objetivas de desigualdade, né? Não é por mim, não é questão minha, desatrelada de uma estrutura, mas é alimentada por essa estrutura, é provocada, é produzida por essas desigualdades objetivas que a gente está, né? E por expressar ideologicamente que negros e negras como feio, preguiçosos, subalternos e tantos outros aspectos negativos que rebatem na subjetividade das pessoas negras. Os nossos cabelos, né? A forma como nós somos tida e lida na nossa estética, na estética negra. Né? A gente precisa dizer, às vezes eu tô dando aula e as pessoas dizem, professora, eu tenho um creme tão bom pros cabelos, professora. Ali é porque elas acham que meu cabelo não é bom, meu cabelo é ruim, né? Mas meu cabelo e é bom e é bonito e eu gosto. Aí eu digo, não, obrigada, eu já tenho meus produtos, né? Então, dando aula na universidade, para o mestrado, para a especialização, para a graduação, eu tenho essas abordagens, né? Então, a gente precisa fazer esses entendimentos, né, dessas formas negativas que rebatem na nossa subjetividade. E aí nós somos considerados como seres de falta. Dentro dessa sociologia das ausências, nós não temos éticas, nós somos destituídos de ética e de moral. Então veja como os nossos alunos da universidade, que usam o drag, que usam uma estética, que usam o black power, a forma como eles são abordados, a forma como eles são tratados, sempre considerando eles como um sujeito perigoso, marginal, criminoso, né? Então veja como é que eu vou construir minha identidade positiva de negro, de negras, de cigano, de ciganas, de povo de terreiro, de quilombolas, de indígena, se eu tenho todas essas forças que somam contrárias, que puxam para uma outra direção. Então isso é perceptível para quem quer ver. Agora, para quem não quer ver, né? O que é que ele pode fazer? Ninguém pode obrigar. Que em muitos espaços de sociabilidade, como o trabalho, a família, a relação afetiva, as amizades, as redes sociais, são lugares que vai acontecer, né? São múltiplas as formas com que se conforma ou se resiste também a essas situações, né? Então, uma das formas que a gente pode pensar são o silenciamento e sofrimento. É uma forma de você enfrentar. Você pode pensar, né, então, que as relações de dominação sobre a população negra é grande, e por meio desse poder branco sobre a população negra, né, o que cabe para algumas pessoas se calar. Então eu vou me calar,
e faz-se até sentir-se culpado por isso. Não, eu acho que é mesmo, acho que eu tô fedendo mesmo, eu acho que é feio mesmo, né? Então, que já tinha, e principalmente em pessoas que já tinham uma consciência sobre sua negritude, causando vergonha, constrangimento em compartilhar a experiência. Então, às vezes isso acontece comigo, mas eu tenho vergonha de contar. Eu fico com aquilo ali pra mim, né? Eu não digo, né? Para as pessoas que eu faço, então eu me calo. Então esse calar, né, e essa dúvida, meu Deus, eu achei que poderia ter uma identidade positivada e eu não posso, nem posso, mas não vou dizer nada não, eu não vou nem falar, isso aí vai aumentar a conversa. Então é uma forma das pessoas até às vezes para se prevenir, para se preservar, né, para cuidar da sua saúde mental, eu silencio, né? Até porque não dá, se você for atacar todo mundo que vier pra cima de você, impactando sua subjetividade com a questão racial, você não vai dar conta. Porque eu lhe digo, é todo dia, é toda hora. Não é um dia aqui, outra acolá, é sempre, né? Então, outra forma é negar o corpo, é negar a descendência africana e negra e desejar se embranquecer-se. Então é você querer ser o que você não é. Né? Porque nós fomos ensinados a isso. A aposta na elite brasileira, a aposta no projeto de nação brasileira é de ser uma nação constituída de brancos. Isso está na propaganda, isso está na mídia. Olha, se você não quiser acreditar, né, hoje em mim, a primeira vez que você está me ouvindo, não tem problema. Se eu saio daqui colocando dúvida na sua cabeça e você vai começar a prestar atenção, aí eu já fico feliz. Então, presta atenção a partir de hoje, você que não tinha se ligado ainda da forma como o racismo impacta a nossa subjetividade e as nossas relações interpessoais. Então, essa coisa de negar, né, expressa-se um processo de internalização de valores e ideias hegemônicas, as quais mobilizam os indivíduos à reprodução do racismo e da interiorização de tudo que remete ao negro, né, ele nega. Por exemplo, alisar o cabelo. Tem pessoas que alisam e brincam com o cabelo. Tem dia que ele tá alisado, tem dia que ele tá enrolado, tem dia que ele tá rosa, tem dia que ele tá lilás. Aí é uma outra coisa, né? Você fazer esse brincar com a sua imagem, com a sua estética. Outra coisa é você negar este cabelo, negar esta raiz africana e afro-brasileira, essa brasilidade. Você nega, você quer ser o que você não é. Mas o que é que você quer? Você quer seguir um modelo. E esse modelo é o que a gente chama de subjetividades maquínicas, que são as subjetividades preta por ter, que são as subjetividades prontas, como se fosse uma roupa que você veste. Pode ficar apertada, pode ficar folgada, mas você veste. Então você vai negar e você vai ter esse desejo de embranquecer-se, o envergonhar-se da sua cultura e da sociedade africana e tudo que possa remetê-la. O que você quer esquecer, o que você quer, não, eu não sou negra, eu sou morena, eu sou marrom bombom. Ai, é mesmo, como você é linda, você é uma marrom bombom, você é uma chocolate, você é uma mulata muito bonita. Isso nas relações que não envolve conflito. Mas essas chamadas também vão levar a conflito. Quando você não sabe da sua identidade, nós somos criados, negros e negras, para não saber da nossa identidade. Você duvide, a pessoa que chega com seu black power, sua afirmação, sua identidade positivada, vocês falam, meu Deus, onde foi que ela andou? Por onde foi que ela andou, né? Então, é essas coisas que você pode passar a duvidar, né? E ver. Então, você tem essa outra forma de encarar o racismo impactando a subjetividade, que é a negação. A negação da música, né? Do samba. Não, eu não gosto de samba. Esse samba parece cor de negro. Feijoada, ou qualquer comida, ou culinária, ou a arte, não é? A música. Então você nega, né? E você nega. E aí você nega, inclusive, na hora de fazer as parcerias, as relações afetivas. E aí é nisso que eu digo que você paga caro para poder estar dentro dessa subjetividade maquínica, no dizer da Sueli Ronick, dessa preta por ter, dessa coisa que já está pronta, que parece que não te dá espaço para tu garantir a tua originalidade, a tua autenticidade, a tua altivez, né?
Então, isso nós vimos muito na discussão do colorismo, né, de algumas famílias, né, que nós vamos ter as pessoas negras mais de uma tez mais clara, né, e aí nessa relação tem algumas famílias que tem muito conflito porque na nossa sociedade o que tem dominância, o que tem hegemonia é o branco. Então, quem é que vai estar dando as cartas e a definição nos processos de socialização das crianças dessas famílias interétnicas, se não o branco aí, ou a mãe que é branca, ou o pai que é branco? Então, essas questões também têm trazido muito adoecimento, muito comprometimento, muito sofrimento para as pessoas, né? Outra forma é a resistência a diversas formas, como eu sempre digo para vocês. Então, eu tenho a resistência com o silêncio para me preservar. Eu tenho também o engajamento em movimentos sociais. Eu vou para os coletivos de jovens. Eu entro na universidade, vou para os NEABs, né? O que é o NEABs, né? Os núcleos de estudos afro-brasileiros. Eu chego lá de um jeito e aí eu vou estudando e vou fazendo as relações, os afetos, vou sendo acolhida, né? E aí a gente vai vendo essa mudança. Por exemplo, eu sou coordenadora de um NEAB desde 2010. Então, nós já temos 10 anos, né, de existência. Então, lá as pessoas chegam e às vezes eu mapeava dando aula daquelas pessoas com potência, com capacidade, e vou chamando, e independente disso, eu vou chamando aquela garotada negra, meninos e meninas negras, né, pra ir, negros, pra ir no Afro. E lá a gente vai fazer uma construção que é política e, portanto, é demorada. Não é só dizer assim, negro é lindo, 100% negro, eu me acho linda, eu tô arrasando. Não. É sofrida. Porque tem que contar com as questões objetivas que esse menino, essa menina chegou lá com 18 ou mais de 18 anos, 20 anos, que ele vem sempre com uma identidade negativada. Aí ele vai ter, eu tenho que dar o tempo para ele fazer e ela as suas elaborações. Tem uns que fazem, tem um que faz com mais agilidade, tem outros que fazem com mais lentidão, mas fazem, e tem outros que não fazem e nem suportam mais estar lá. E nem suportam mais estar dentro do laboratório. E nem suportam mais ler. Né? E aí começam as disputas. Por quê? Porque não é fácil. O caminho não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Mas tem as vinculações com os movimentos sociais, dessas subjetividades que são tecidas e construídas numa cultura, a vinculação com os movimentos antirracistas, a aproximação dentro das universidades, a aproximação dentro da sociedade, dos movimentos. Então você começa a entrar nos processos que a gente chama de subjetivação, de criar maneiras de viver, de legitimar positivamente o que é o meu ser, a minha identidade. Né? Aí eu vou fazendo isso e eu posso fazer de forma apertada, mais folgada, mais rápida, mais lenta, né? Vai depender dos processos que lhe constituíram. As relações, tem meninos e meninas no Afro que tem uma discussão maravilhosa e conseguiram ter uma formatação de configuração e perfil identitário maravilhoso, mas é todo o tempo no conflito com a família em casa, porque a maneira como ele tá lá dentro do Afro é diferente da mãe. Ele dizer da mãe, ele vê todos esses conflitos dentro de casa com a mãe e isso passa de uma forma imperceptível. Às vezes, agora essa menina deu uma de querer ser negro, de querer tudo agora é de ser negro, né? Então tem essas questões, né? São os processos de subjetivação, essa construção do seu jeito de ser, se valorizando, com reconhecimento étnico, que não faz só a partir de você. Nós precisamos de uma rede, nós precisamos de apoio, nós precisamos de todo mundo aí, né? Nós precisamos aí de todos para a gente poder fazer, né? Para a gente poder fazer esse exercício. Por isso que da onde você está, você pode contribuir né? Nesse enfrentamento desse impacto negativo do racismo na subjetividade. Se você é professor, se você é professora, no exercício da sua profissão, se você é no seu trabalho, no seu local de trabalho, na sua família, né? Por que às vezes eu acho interessante, ai, que morena linda, que negra até linda, mas eu não quero para ser a namorada ou namorado dos meus filhos, da minha filha. Eu não quero maior, eu acho bonito lá, longe, mas eu não quero trazer para perto, né? Porque aí vai que nasce crianças interétnicas, aí vai dar maior problema e vai mesmo,
né? A gente sabe o quanto é danoso pessoas brancas, por exemplo, que adotam crianças negras. Eu não estou dizendo que não é para adotar. Eu estou dizendo que você vai junto com essa criança, se você tem esse afeto e esse acolhimento, vocês vão passar por muita coisa. Então você tem que saber o que é que você vai passar ao adotar uma criança negra. Porque você não é porque você é branco ou você é de classe média que você vai estar isento desses impactos, né? Então eu já vi amigas minhas que criaram a criança, meninos e meninas negras, e começa a ter problema. Porque os filhos, mulher, mas meu menino nunca tiveram esse problema na escola, Zelma. E ela tá apresentando problema na escola. Mas os teus filhos são brancos e aí tem toda a identidade hegemônica, a dominante. Essa outra, mesmo estando numa classe, né, de melhor favorecimento social e econômico, mas isso não isenta, porque o racismo é estrutural. E o racismo, ele atravessa. Então você que vai adotar, ou que você que convive, ou você tem uma neta de relações ou neto interétnica, se liga. Porque é uma forma de você prestar atenção e contribuir, né? Valorizando essa identidade positiva. Então eu preciso entender que nós precisamos desconstruir um monte de coisa, né? Nós precisamos enxergar com a escuta qualificada os saberes, os conhecimentos, as práticas, né? Dessa matriz da sociedade brasileira que é africana, que é afro-brasileira. Eu não posso negar, não tem como você negar. As estatísticas do IBGE têm dito, e você vai atrás da cultura, e você vai atrás das sociabilidades, de tudo, você vai estar cheio e preenchido de pertença, né, dessa matriz africana, dessa matriz brasileira, né? Então é mais interessante que a gente viva essa realidade, se aproxime do que ficar longe, distante de algo que só traz dor, que traz sofrimento, né? Eu já vou aqui me encaminhando, né, para aí vocês fazerem algumas questões, né, e eu ver aqui. Tá certo. Então, para essas desconstruções, algumas estratégias, né, nós temos como discutir sobre nossas subjetividades, nossas dores e reconstruções. Então a gente não pode ficar só para nós precisamos ter grupo. E para nós eu acho muito interessante ter esse encontro com mulheres, o encontro com mulheres negras. Me fortalece muito minhas colegas, né? Do que a gente fala, do que a gente se fortalece. Me alegra muito participar de um projeto Mulheres Negras Resistem, né? Que tá aí desde 2018. É um lugar, é um espaço pra gente trocar saberes, pra gente trocar informação, né? E que na verdade foi uma ideia da professora Vera. A professora Vera é lá da Unilab, então é minha grande parceira, minha grande irmã. Mas dentro da UES também eu tenho outras irmãs, a professora Cleide Carneiro. São mulheres negras, são mulheres que me revigoram, são mulheres... A gente precisa estar na rede. A gente precisa estar sempre em rede para que a gente não esmureça, principalmente nesse tempo de Covid, nesse tempo que escancara e deixa aberta a ferida das desigualdades raciais, nesse momento que nós somos mais atingidos, nós temos mais, né, os dados de letalidade está muito mais para essa população negra. Então a gente precisa escutar o que a nossa juventude de periferia está dizendo, no Islã, na sua arte, nas suas discussões. Eu escuto muito, né? Quando eu tenho tempo, o negócio que é muita coisa pra fazer, mas eu gosto muito da moçada que eu trabalho no Afro. Elas são muito inteligentes, elas sabem lidar com as mídias digitais que eu não sei. Então eu faço aprender muito com elas, né? E também elas são muito da afronta, né? Elas são muito... de enfrentar as coisas, né? E é bom a gente que quando nós estamos ficando mais velhos, a gente tem mais medo. Aí perto deles a gente tem mais força, porque não tem medo de nada, né? E aí a gente embarca muito com essa moçada. Então a gente precisa entender esses espaços coletivos, esse espaço de militância, de ativismo. É tudo bom, não é? Que nos empodere, que nos ajude a reconstruir nossa história, a recontar nossa história, né? A valorizar o nosso corpo, a valorizar a nossa estética, articulando com a luta antirracista, o enfrentamento dessa sociedade marcada pela opressão, não é? Pela subordinação. E tudo isso nós precisamos de saber que no
descolonialize, né? Porque tem todo um projeto de colonialidade que sempre se refere à escravidão, ao escravo, ao cativo, aquele que não tem conhecimento, que não sabe fazer nada e só sabe fazer as coisas na base do açoite. Esse corpo que não tem dono, que pode ser violado, que pode ser violentado, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso, né? A gente precisa lutar, né? E aí para isso nós precisamos de energia. E aí a gente precisa de aliança. E aí a gente precisa, por isso que quando eu fui convidada para fazer essa live, eu acho que é muito importante esses espaços, eu nem duvido, eu quero vir, eu quero falar e dizer que enfrentar, que trabalhar, né, de evitar esses impactos negativos do racismo sobre a subjetividade, não é tarefa só minha como mulher negra, ou uma pesquisadora das relações raciais, ou um ativista do movimento negro, mas isso diz respeito a toda a sociedade. A toda a sociedade. Quem foi que inventou que negro é inferior? Né? Se não um projeto de colonialidade, um projeto de nação. E que a gente não pode achar, não, pra mim, todo mundo, eu respeito todo mundo é igual. Não, porque tem legislações, decretos, atitudes, comportamento, questões objetivas e subjetivas que impedem. Nós precisamos ir desconstruindo essa gama. Isso leva tempo, mas tem que ser o que eu chamo de revolução cotidiana. É todo dia nós podemos fazer isso. Né? Todo dia nós podemos fazer essas questões, né? Então, assim, era mais ou menos isso. E agora eu vou ver o que é que tem de questão. E vocês podem, porque é difícil aqui quando vai passando, tem coisas que eu não consigo ver. Aqui tem muita gente me deixando bem orgulhosa. Excelente live, por favor, salve. Escutei demais essa expressão. Agora eu tenho que ser reinventado, de ser negra. Agora é momento de positivar a minha identidade como mulher negra, né? De como jovem negro. Porque se eu passei todo o tempo da minha vida sendo negativada, eu preciso, né? Agora pegar elementos para a minha reinvenção, né? E aí tem gente assim, eu só descobri que eu era negra com 22 anos, com 20 e poucos anos, depois que eu entrei na universidade, depois que eu participei disso, depois que eu vi isso, depois que eu vi aquilo, né? E não é que você não tivesse o mal-estar estava lá instalado. Agora descobrir de onde é que vem é que era mais difícil. Se eu sou negra, mas gosto do meu cabelo liso, como a comunidade recebe isso? Pronto. Eu acho que não é nem a comunidade, é você. Primeiro você. Por que você gosta de cabelo liso? Essa é uma estética que você valoriza. Você valoriza por quê? É isso que você tem que se perguntar. Porque quando você... A primeira forma, claro que a identidade vai bater com a do outro. Você precisa do outro para estar firmando o seu perfil identitário. Mas é interessante ver, né? Se você gosta... Por que você gosta do cabelo liso? É uma escolha sua, né? Então, não é uma negação de uma raiz, de uma descendência africana e afro-brasileira. É isso que você tem que perguntar, né? É isso que você tem que perguntar. Deixa eu ver mais aqui. A caixa de perguntas só pergunta mais gente. Então é porque eu fui lá pra cima no começo, vocês perguntaram. Na Crédito Itauá está aqui conosco. Sua fala inspira. Zé uma Madeira é uma mulher divina. Eita, isso aqui tudo ajuda no meu processo de subjetivação, viu? De fortalecimento da minha identidade de mulher negra. Tô arrasando. Ave Maria, eu amo os negros, amo samba, sou tão branca e loira, né? Então, outra coisa que é interessante, que a gente... então eu não posso, você pode curtir, né? O que é que eu posso estar dizendo que você está se apropriando culturalmente? Não, o que fica para as populações brancas é sempre a luta para o enfrentamento ao racismo e ter sempre a preocupação de dar protagonismo no lugar que é para ter protagonismo os negros, ou os indígenas, ou os povos que são discriminados, né? A gente pode pensar. Aqui a Sara, ela diz assim: é a negação de nossas raízes, será que vale a pena? Eu não sei
não entendi bem. A mídia tem uma forte influência, a Sara diz. A mídia tem forte influência em impor esse padrão alisado e branco. É a negação de nossas raízes? Será que vale a pena? Pois é. Será se vale a pena eu fazer essa negação? Será se eu vou ter êxito todo o tempo me negando? Ou será se já tem outras pessoas que sabem que você é negra e que não é alisando o cabelo ou passando pelo processo de branqueamento que você vai fugir? Né? Então até na relação amistosa, harmônica, pode até ser que tu passe, mas na hora do conflito, no instante vão saber qual é a tua identidade racial. Então é interessante que a gente busque que as famílias construam isso, as famílias negras positivem a sua pertença e as famílias brancas aposte no mundo da diversidade étnico-racial, do respeito aos outros, né? Porque as crianças não nascem racistas. Se a gente, Zema, mas a meninazinha tem 3 anos, minha filha não pega na mão de negro lá na escola, mulher. Mas ela viu, porque ela não vai tirar aquilo da cabeça dela. Ali são processos de aprendizagem e sociabilização, né? Deixa eu ver mais se eu consigo pegar mais alguma coisa. Pergunta aí, meu povo. Tem gente que tá aqui dizendo que é um coletivo maravilhoso no afro, né? As pretas também estão dizendo, mandando coraçãozinho. Aí os afro-indígenas de Iamu, Zelma, somos resistência, né? Já disse da Acreditar que tá aqui. Uau, que potência, obrigada, professora Zelma, né? E o tempo requer muita persistência, né? Então, é isso, precisa porque nós já temos um terreno, né, de negação dessa matriz africana e afro-brasileira. E nós vamos aqui numa sociedade que, não nos enganemos, é autoritária, né, é muito autoritária, e aí ele aparece como se fosse legitimado para poder apresentar esses insultos, né? Esses insultos. Então, a gente, nesses insultos, é cotidiano. Eu poderia passar o dia todinho contando exemplo. Exemplo nos elevadores, tem demais. Além dessa minha amiga, eu também conheço outras pessoas jovens, moças jovens, né? De camiseta e short, que entra no elevador, que é do seu prédio, não é nem do outro, né? Ele tá ali, aí chega e diz assim, olha só, um rapaz, né, chega pra ela, né, e você pensa que é uma paquera e diz assim, você trabalha aqui? Aí a pessoa diz, não, eu moro aqui. Por que ele tá achando sempre que aquela menina negra, ela trabalha, ela é empregada doméstica, com todo o respeito que temos a empregada doméstica? Por que ele não pode pensar que ela é proprietária, né? Então tudo isso é interessante que se aviste. Não é... mas é tão insignificante. Mas vocês também, vocês complicam demais. Não, porque isso impacta. Porque isso tem repercussões danosas para nós, né? Aí a Maia e Medeiros, de longe. Obrigada, professora Zelma. Saudade de sua força e coragem. Eu também. Saudade de você e do seu bebê lindo. A Tereza também, que trabalha com a gente. Que orgulho conviver com essa professora. Na casa das coordenadorias. Lá a gente tem que fazer um esforço grandioso para ter o respeito, porque lá nós trabalhamos com né, nós temos a coordenadoria LGBT, que nessa semana tá aí cheia de lives também para demarcar que nós temos que enfrentar a LGBTfobia, né? Nós temos a coordenadora Vina com toda a política voltada para os idosos, para a pessoa com deficiência, que nós também temos que estar todo o tempo. Nós da igualdade racial, né? E aí isso requer, nós precisamos estar nesse treino todo o tempo de respeito à diversidade, né? Então, fala da importância das cotas, né? E aí a gente vai chegar a dizer que tem esses impactos, né, dentro da subjetividade, e às vezes isso imobiliza a juventude até de estar fazendo o Enem, de estar na concorrência, de não acreditar, né? E nem chegar na universidade, nem mudar os nossos destinos, né? Dizer, mas o que é que adianta a universidade? Vocês são impressionados na universidade. Somos e nós queremos. Por quê? Porque nós do movimento negro,
Os ativistas antirracistas pactuaram que de dentro de toda a imensidão de demandas desse movimento antirracista e da luta pela igualdade racial, nós iríamos fazer aposta nas políticas de ação afirmativa. E as políticas de ação afirmativa têm várias modalidades. A modalidade que a gente conhece mais são as políticas de cotas. Então, nós conseguimos as cotas para o ensino superior, a entrada na universidade, e as cotas para o concurso público federal no setor executivo do governo federal, né? Da instância federal, que é a lei de 2014 a 2.990. E da universidade é a 2.711. Então, essas aí, por que nós fizemos essa aposta? Porque é uma forma de fortalecer os perfis identitários dessa moçada para entrar dentro da universidade. É muito importante, né, dentro do campo das relações interpessoais, da construção da subjetividade, e é importante para ocupar a estrutura de poder nesse país. Nós precisamos ocupar a estrutura desse país. Então, é por isso que nós fazemos a aposta, não é, na política de ação afirmativa. Nós não vamos embarcar nesse debate, você é contra ou você é a favor, que gerou várias polêmicas do Brasil. Você é contra ou é a favor das cotas? Eu acho que a pergunta tem que ser, você é contra ou a favor da igualdade racial? Porque se as cotas levarem à igualdade racial, nós vamos apostar nas cotas. Se for outra modalidade, outra ação afirmativa, nós vamos apostar nessa outra. Nós não vamos desistir. Nós vamos sempre recriar e reinventar saídas de enfrentamento ao racismo. Então é por isso que nós precisamos estar juntos. Nós estar juntos os negros, os grupos que são discriminados e os brancos antirracistas. Nós precisamos estar fortes numa corrente, numa configuração de rede, para a gente poder fazer esse enfrentamento. Diz assim, a Elvira, ela diz assim, a maior expressão do preconceito racial em nosso país está exatamente em sua negação, com certeza. E aí nós temos que ver por que nós negamos. Nós negamos porque foi desvalorizada a matriz africana e afro-brasileira. Nós negamos porque nós inventamos uma mestiçagem sem crítica, achando que mestiçagem é só união e harmonia, e não é. A mestiçagem traz o conflito. E também a dimensão do mito da democracia racial. É de dizer que o que eu estou falando para algumas pessoas, está dizendo o que eu estou falando nessa manhã hoje, não é destituído de valor. Não tem nenhum valor. Então é por isso que nós negamos. A negação não vem assim, negar por negar. Nós temos todo dia uma narrativa, um projeto de nação, gente. É coisa grande, é objetiva, é estrutural, né? Por isso que a gente tem essa forma de ver. Tô vendo aqui. Explica a diferença de preto e negro. Queria entender melhor. Certo. Então, assim, deixa eu ver mais. Tem, se eu sou negra, mas eu gosto de cabelo radiz, né? Professora, como a senhora compreende o racismo no contexto de luta de classe? Certo. Então, deixa eu ver. Deixa eu perguntar. Explica o preto, né? O preto. Pronto. Então, essa categoria de preto, ela é muito valorizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles não gostam da expressão negro. Eles gostam da expressão preto. Para nós, aqui dentro da nossa classificação do IBGE, que é uma classificação antiga, que nós já deveríamos ter atualizado, porque data de 1872, vai aparecer a categoria preto e pardo. Então, a gente tem cor / raça. Então, quem são os negros no Brasil? Você não tem opção lá, na hora que vem o censo do IBGE, para te pesquisar outros formulários, negro. Você vai se autoafirmar pretos ou pardos, né? Você é preto ou pardo, que é o preto e pardo é que dá negro, né? Então, mas essa expressão negro, na realidade brasileira, ela assumiu uma potência política, né? De aposta na valorização de negros, que é pela via das negritudes. Aposta neste potencial dessa negritude como uma identidade positivada, como algo positivo, né? Aqui a outra, professora, como a senhora compreende o racismo no contexto? Pronto. A gente precisa entender que o racismo e o capitalismo, tá terminando, né? Meu tempo aqui eu já, mas é só esses, né? A gente já vai terminar. Então assim,
Ah, tem que salvar, né? Pois então a gente vai ter que salvar, mas eu só terminando aqui o que foi, meu Deus. Eu fiquei aperreada. É que o racismo e o capitalismo são produto de uma modernidade. Então eu não posso desvincular a luta de classe dessa luta de combate ao racismo. Eu preciso entender que mesmo com a sociedade capitalista, que poderia ser aposta só na classe, mas continua sendo nó à questão racial, tá certo? Então, era mais ou menos isso, gente, que eu tinha pra falar. Adorei, né? E aí a gente vai fazer aqui. Letícia, você me ajuda a salvar? Pode fechar. Tudo bem? Então, muito obrigada, né, por tudo. Eu vou tentar salvar, viu? Vou tentar. Fecha no X. Deixa eu ver aqui o que tem. Fecha no X, não tem não. Tem só encerrar. Toda vez que a gente encerrou, aí perdeu tudo. Não, agora. Encerrar Sempre. agora.